Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Oncologia Nova Era. Eu sou o Dr. André Santos, oncologista clínico, e eu trouxe aqui a ilustre presença da doutora Sandra Mata. Nós trabalhamos juntos já há aproximadamente 7 anos. Ela é nutricionista, especialista na parte de fitoterápicos, oncogenética e nutrição oncológica. Também fez parte da equipe de transplante hepático, transplante renal, transplante de pâncreas, e hoje, nos últimos 7 anos, vem atuando aí intensamente aí na oncologia. Não dá para a gente dar continuidade colocando a nutrição de lado. A nutrição hoje, ela é um arsenal terapêutico, levando para um lado hipocrático, já dizia o pai da medicina, a relação do alimento como remédio. Então, Sandra, seja bem-vinda aqui no nosso programa Oncologia Nova Era e vamos conversar um pouco, né, sobre essa dinâmica da dieta, da nutrição, de alguns elementos fitoativos, né, que nós chamamos de fitofármacos, dentro do complexo nutricional, onde ninguém precisa ir em nenhum lugar, apenas trazer isso para sua mesa, para o seu dia a dia, mudando aí o hábito de vida e também um comportamento alimentar. Ok? Ok, muito legal. Um prazer estar aqui. Prazer estar com vocês também. Antes de nós entrarmos propriamente no tema da dieta, é importante falar que a nutrição nos últimos 20 anos, principalmente, com o advento da nutrição funcional, mais recentemente da integrativa, ela traz justamente esse conceito de Hipócrates de fazer do alimento o seu medicamento. É lógico que, e principalmente dentro aqui da oncologia, é sempre importante que não tem como substituir totalmente um tratamento medicamentoso apenas por alimento, e sim do alimento ser o complemento, principalmente trazendo a nutrição como um dos pilares, assim como você disse, no tratamento. Bom, adoro o tema, eu já sou muito suspeita para falar, mas eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de colocar para os pacientes, André. Imagina que você juntou seu dinheiro e comprou o carro dos seus sonhos. Você foi lá e à vista, pagou seu carro. Você vai pegar esse belo carro e parar em qualquer posto de gasolina, aqueles que nem têm o nome, e colocar qualquer combustível adulterado nesse carro? Não, né? Você vai ter um zelo com o teu carro, né? Você vai querer escolher um bom posto, um bom combustível. E aí, o nosso corpo também não é o nosso principal carro, né? O nosso principal veículo. O veículo de toda a nossa vida. Exatamente, né? De toda essa trajetória. E nós vamos colocar qualquer combustível? Não tem sentido. Toda vez que tiver esse relacionamento com a comida, toda vez que você... Ok, eu vou comer, é lógico que não precisa deixar o paladar de lado, mas é importante ter em mente que esse nosso veículo, esse nosso corpo, ele merece um bom alimento, ele merece uma comida bem feita. E é importante também, né, Sandra, porque as combinações dos alimentos é que é a chave da questão. Não adianta a pessoa, eu como salada e ela só come alface. Exato. Ou só come um tipo de verdura ou só um tipo de legumes. Não é isso o que é preconizado dentro de uma vasta literatura que existe hoje, falando sobre cada um desses fitofármacos que nós encontramos no alimento. Comer colorido, fazer um prato colorido. Isso. Então, nesse ponto, a gente vai comentar com vocês dietas que vocês podem fazer. Dieta não significa que não vá comer, ok? Então, assim, isso não significa a dieta é quando vai fazer regime. Não, dieta é tudo aquilo que a gente vai colocar para dentro. Né? Existem 2 diferenças entre alimentar e nutrir. Alimentar é o ato de você colocar algo dentro do estômago. Esse estômago ele vai mandar uma informação que pode gerar em algum momento uma determinada saciedade. Porém, isso não significa que você esteja nutrido. Nutrição é a hora que nós olhamos no nosso microcosmo celular.
Ou seja, a gente precisa ver o componente chave fechadura. O que é isso? O que acontece na troca entre as membranas celular e o que isso vai gerar dentro de um ponto de vista bioquímico, dentro de um ponto de vista de equilíbrio biológico. Correto, Sandra? Corretíssimo. E dentro da nutrição, André, tem um termo que nós chamamos de fome oculta. O que é essa fome oculta? É uma desnutrição de micronutrientes. Exatamente o que você está falando. Que muitas vezes nós comemos biscoitos, salgadinhos, enche o estômago, enche a barriga, né, como se diz, com alimentos que são caloricamente altos, tem uma quantidade de caloria elevada, mas praticamente zero de micronutriente. Então, na nutrição, nós damos o nome disso de fome oculta. É uma desnutrição de micronutrientes. Olha que legal. Muito importante, até pelo meu viés da área das exatas, né, da parte da eletrônica, então eu vejo tudo como um circuito mesmo. Cada entrada desses micronutrientes que a Sandra falou, um magnésio, um cálcio, um potássio, cada átomo desse, tudo aquilo que entra, né, cada íon, tudo aquilo que entra e sai da célula, gera um potencial elétrico na célula. Então, assim, esse potencial elétrico, se ele não for satisfatório, aquilo ali entra em curto, adoece. Tudo, para poder existir, existe um potencial elétrico. Inclusive, a clonagem ela só ocorre porque existe um disparo elétrico ali para que ocorra a embriogênese ali na hora que você vai fazer o momento de junção de clonagem de células. Até porque tudo isso envolve as entradas e saídas desses micronutrientes, desses íons, que geram o potencial elétrico. E aí começa a grande relação entre o que vai te gerar saúde, o que vai restabelecer um equilíbrio ou manter esse equilíbrio e o que vai gerar uma inflamação ou o que vai gerar um processo de dano, ok? E a nutrição é fundamental para essa homeostase, para gerar esse equilíbrio. Dentro da oncologia, nós temos diversas linhas de tratamento da nutrição. Então, se fala em diversos tipos de dieta. A dieta mais preconizada é a famosa dieta mediterrânea, que é a que é mais utilizada em diversas patologias, diversas doenças. Que é uma dieta bem colorida, com bastante folhas, verduras, preferencialmente uma carne branca, peixe, não frito, normalmente cozido, assado, e sem ser assado demais, tem essas questões. Pessoal, a Sandra enfatizou aqui essa coisa do frito, do assado. O que acontece? Toda partícula de amido colocada a 120 graus Celsius, ela gera um agente carcinógeno que se chama acroleína. E isso se torna um carcinogênico dentro do nosso corpo. E até complementando a questão do não frito, também vamos supor, vou assar o peixe. Tudo que ficar pretinho em volta não dá para comer, porque a gente está falando de outra molécula, mas que também superaquecida também não pode. E vamos supor, vou assar um legume, uma cenoura, uma vagem, passou do ponto, ficou pretinho, nós entramos também na mesma questão. E uma dúvida que o pessoal fala, né, que e o micro-ondas, Micro-ondas é um embate, eu acho que essa é a palavra. Não existe uma pesquisa aceita, né? Existem diversas pesquisas, mas ainda não existe uma pesquisa 100% aceita na comunidade científica que diga que você não pode fazer uso do micro-ondas. Do ponto de vista nutricional, e aí olhando em termos de tecnologia de alimentos, também não existe uma pesquisa efetiva que quando você aquece o alimento no micro-ondas, que esse aquecimento vem de dentro para fora, se existe algum dano proteico específico. Não, nós não temos essa pesquisa. O que nós temos é pesquisa de cocção, quando você aquece normalmente no fogão ou num forno convencional, onde esse aquecimento vem de fora para dentro, e aí você vem quebrando as estruturas proteicas. Toda proteína é formada por diversas estruturas,
E aí você tem uma quebra gradual dessas proteínas. Não se sabe como isso acontece dentro de um forno micro-ondas, como que é feita a quebra desses nutrientes. O que a gente percebe é que gera uma certa desidratação do alimento, né? Gera uma desidratação, e o que se tem alguns trabalhos, né, que se fala que gera um déficit de nutrientes. Isso é muito combatido, às vezes, pela indústria, às vezes por não ter um trabalho tão grande, né? Então são trabalhos menores onde isso é feito. Mas onde que é um ponto que nós chegamos e com certeza absoluta se tem que ter muita atenção? Micro-ondas, ele emite uma radiação. O que isola essa radiação da cozinha, ali de casa, é a borracha do micro-ondas, que precisa ser nova, precisa estar muito bem colocada. Então, muitas vezes, esse teste você pode fazer na sua própria casa. Coloca uma maçã em cima do seu micro-ondas. Então, observa quanto tempo que ela vai durar. Às vezes, você coloca uma maçã ali em cima do micro-ondas e ela dura meses. Não é que ela vai estragar, mas ela foi literalmente, é como os nutrientes dela, a capacidade de oxidação dela, natural, uma oxidação que faz o alimento amadurecer, cessa. E é como se ele ficasse meses estático. Então, não tem esse desenvolvimento do amadurecimento do alimento, que vai fazer com que ele apodreça naturalmente, é o ciclo da vida do alimento. Assim como existem algumas câmaras de ar combinado com uma preservação, para que quando você compra no supermercado uma fruta, por exemplo, nossa, está linda, trouxe para casa, verde, 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 aí de repente ela amadurece e apodrece no mesmo dia. É por conta desses gases que são utilizados para manter o produto na prateleira mais tempo. E aí essa radiação do micro-ondas, ela muitas vezes ela mantém esse alimento quase como se fosse inerte, né? sem nenhuma interação ali com o meio. Nesse ponto, existem algumas pesquisas onde diz que não tem mais nutriente também. Então, é algo que a gente precisa pesar. Se você não tem o produto orgânico, né? Falando em química, pessoal, tem a química orgânica e inorgânica, então aqui é a parte orgânica da coisa. Se não decompõe, provavelmente toda a parte orgânica do alimento foi destruída. Destruída, exatamente. Ou seja, como você falou em radiação, provavelmente deve ter um rompimento ali do núcleo do próprio alimento, das células do alimento. E aí você desestrutura toda a parte orgânica e você conserva o alimento. E os gases citados, na realidade, provavelmente devem impedir a liberação do etileno. Exato. Que é um gás liberado pelo alimento que proporciona aí o amadurecimento dos alimentos de uma forma até um pouco mais acelerada se ele ficar fechado. Então, eu tenho uma fruta, vou deixar enrolada no papel, tudo. Por que a fruta vai amadurecer mais rápido? Porque ela libera um gás chamado etileno que ela acelera esse processo de depuração e amadurecimento do alimento. Que é um gás natural, que faz parte ali do alimento. Da liberação mesmo, do próprio envelhecimento do alimento, né? O universo dos alimentos é extremamente interessante. Nós temos também várias perguntas relacionadas também à forma de cocção. Então, um alimento cru é melhor do que um alimento cozido? Um alimento assado é melhor do que um alimento grelhado? Então, tudo depende, por exemplo, do tipo de alimento. Então, é diferente de você cozinhar uma carne, diferente de você cozinhar um legume. E também tudo depende da proposta do que se deseja daquele alimento. Muitas vezes é mais interessante eu ter um alimento, legumes, por exemplo, que sejam processados no vapor. Em outro momento, dependendo do tratamento, dependendo do que nós queremos no tratamento, pode ser que seja mais interessante comê-lo cru ou assado. Então, a forma de cocção, a forma que o alimento é cozido, também pode melhorar ou diminuir a biodisponibilidade de alguns nutrientes. Algumas linhas dentro da nutrição para tratamentos oncológicos,
elas enfatizam o consumo de alimentos crus. Que lógico, que é um alimento vegetal, o alimento cru, ele está totalmente ali rico de nutrientes. Mas, dependendo do tipo de tumor, dependendo do estágio de doença do paciente e dependendo do tipo de nutriente que se quer extrair do alimento, talvez seja melhor passar por alguma cocção. Talvez seja melhor que ele passe por algum cozimento leve. Então, tudo isso é tratado de forma muito individual. Só um exemplo básico aqui é o licopeno do tomate, que no tomate cru, você não absorve o licopeno do tomate cru, mas o tomate cozido, um molho de tomate, você tem o licopeno pleno ali para ser absorvido. Esse racional serve também para os carotenoides, né? Exatamente. No caso da cenoura. Exatamente. Então, assim, uma cenoura cru, ela não vai liberar a vitamina A e os carotenoides ali presentes da mesma forma como se ela passa por um processo de cocção. Exatamente. Ok. Que essa também é uma dúvida que eu tenho, né? Porque para mim, assim, eu sempre penso que o alimento rico em nutrientes, ele não passa por um processo de aquecimento ou resfriamento. Por isso a importância do profissional, do especialista, para fazer esse tipo de acompanhamento, viu, pessoal? Então a gente está falando isso aqui, é óbvio que vocês vão ter uma noção sobre isso, mas assim, precisa ter o seu nutricionista ali, oncológico, que vai determinar o que você vai comer, vai fazer um cardápio para vocês. Precisa de um profissional onde ele vai saber qual é a quantidade calórica proteica na refeição da manhã, na refeição antes do almoço, no almoço e assim por diante. E dentro desse conceito também, né, a gente falou aqui a importância da dieta, então a gente sabe que tem várias dietas que são faladas, né, de uma forma às vezes truncada. Por que truncada? Porque as pessoas olham, vê aquilo ali, isso daqui serve para um problema porque eu vi na internet, então eu vou fazer essa dieta. Então, vou fazer a dieta cetogênica porque essa dieta cetogênica ela é uma dieta que trata o câncer. E muitas vezes os pacientes vêm falando que não quer fazer quimioterapia porque ele já está fazendo uma dieta que trata o câncer dele. Então eu tenho que desmistificar isso, eu tenho que explicar para ele que não é assim que funciona, mostrar uma base de dados, mostrar a referência bibliográfica e explicar para ele o que são esses processos e como a gente deve atuar. Então, falando um pouco dessas dietas, né, Sam? Então, você comentou no início sobre a dieta mediterrânea, aí falei agora da dieta cetogênica. Então, a gente faz sempre aqui uma dieta anti-inflamatória, né, que nós chamamos. Exato. E todos esses conceitos corroboram aí com uma série de estudos onde o Dr. Walter Longo colocou em prática tudo isso e conseguiu mostrar por A mais B quais são as interferências de determinados procedimentos dietéticos no nosso organismo, desde o sistema nervoso central até os órgãos e sistemas de toda a nossa parte orgânica. Então, Sandra, dá continuidade aí, explica um pouco dessas dietas, como que funcionam. Legal. Né? Tem uma confusão que acontece fortemente, que é a dieta cetogênica e uma dieta de baixo carboidrato. Então, onde que ficam as principais diferenças entre essas duas dietas? Uma dieta de baixo carboidrato, ela preconiza a utilização de 50 a 150 gramas de carbo no total. Então, mais uma vez, por isso que precisa ser bem calculado ali por dia. E ela não preconiza um aumento de, por exemplo, gordura e proteína, que é ao contrário de uma dieta cetogênica. Ela preconiza uma quantidade ainda menor de carbo, então menos de 50 gramas dia, que é pouco, e aumento da gordura e da proteína da dieta. É lógico que para isso é importante o tipo de gordura que se introduz, o tipo de proteína que se introduz. A dieta de baixo carboidrato não é simplesmente reduzir o carbo e o pouco carbo que vai comer é um carboidrato
simples, refinado. Não, são carboidratos com um conteúdo mais integrais, com mais fibras. Mesmo assim, ainda existem muitos equívocos nessas dietas. Só para explicar para vocês, que a Sandra falou aqui, a diferença entre carboidratos simples e um carboidrato complexo. Se vocês pegam uma mandioca e comem ela in natura, aquilo ali é complexo. É rico em fibras, rico em nutrientes. Se você come a tapioca, ela vira um carboidrato simples, é puro amido, ok? Não significa que ele seja refinado, mas ele é um carboidrato simples. O que acontece com o carboidrato simples? Ele tem uma alta absorção e vira açúcar num momento imediato após ele ser ingerido. Ao contrário do alimento rico em fibra, onde você tem um índice glicêmico menor por conta da diminuição da absorção desse complexo, né, dessa macromolécula que sofre a ação de uma enzima chamada amilase e quebra em açúcar. Então todo carboidrato vai quebrar em açúcar, toda proteína quebra em aminoácido e toda gordura quebra em lipídio. Só que dentro desse contexto existe as proteínas, né? Existe as gorduras e existe os carboidratos bons. Então não é para deixar de comer, e sim saber balancear e saber o que comer. Pessoal, ó, vou avisar vocês, aqui a Sandra tá até dando risada. Eu falei comer a mandioca crua. A mandioca in natura, mas não é a mandioca crua, tá? A mandioca crua, ela é tóxica. A mandioca in natura é quando você cozinha ela e ela fica ali macia, tudo, mas fica no formato dela normal, ok? Então não é para comer mandioca crua. Pessoal, só lembrando vocês, hein? Dê um joinha aí, deixa um like pra gente, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para vocês receberem mais vídeos de informação aí sobre o assunto do nosso programa Oncologia Nova Era.